E aqui eu comentando o Evangelho de João 6, tá? E lembrando sempre, né? Pode compartilhar essa mensagem, pode, claro, e deve, né? Inscrever-se no meu canal. Estamos querendo chegar aí a 300 inscritos, né? Então, nos ajude nisso daí, porque o que fazemos é isso que vocês estão vendo aqui, tá? Essas mensagens aqui vão para o canal, tá bom? É isso aí. O tema é: esse é o que batiza com o Espírito Santo. Muito bem. Vamos tentar entender esse tema e, claro, o texto é colocado aqui. João capítulo 1, né? E a partir do 29. Vamos comentando então. Vamos lá. O 29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora bem, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na minha outra tradução, deixa eu ler aqui na minha outra tradução, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso mesmo, né? Bem parecida a essa que eu li antes, foi a NVI, e essa aqui é revista e atualizada, tá? Sobre esse texto aqui, esse verso, Moody ele tem no comentário dele, diz assim: específico quanto à sua pessoa e obra, João, né? João, claro. Seu próprio ministério baseava-se sobre o fato do pecado, o ministério de João, o Batista, tá, gente? O de Cristo relacionava-se com uma remoção do pecado. Então, o Moody parece que quer dizer aqui que João, ele mostrava o pecado, ele revelava o pecado, tá? É isso, né? E, no caso, Jesus, ele veio para remover os pecados, tá? Fazer a remoção dos pecados, certo? E aí a gente entende, então, Cordeiro de Deus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo ele veio remover o pecado, tá? Tirar o pecado do mundo. Só Jesus pode tirar o pecado de uma pessoa. Eu já disse isso aqui, eu repito, uma religião não pode fazê-lo, uma denominação não pode fazê-lo, não tem como isso acontecer, né? Não tem. Denominação batista, assembleia, presbiteriana, metodista, etc, etc, etc. Podem remover pecado. Não, não podem, tá? Elas são instituições, grupos de religiosos que pregam Jesus Cristo, mas elas em si não podem remover pecado de ninguém. Só Jesus pode remover o pecado de uma pessoa, tá? Fique bem claro isso. É isso que o texto aqui diz e é isso que todo o contexto irá dizer, tá bom? Muito bem. O verso 30 diz assim: este é aquele a quem eu me referi quando disse, tá? Lembrando que quem está falando aqui é João o Batista, tá? Este é aquele a quem me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. É claro que nesse verso aqui, João o Batista declara, de certa forma, a divindade de Jesus, a pré-existência de Jesus Cristo, porque nós sabemos, pelas páginas das Escrituras Sagradas, que João Batista era, sim, mais velho do que Jesus Cristo, né? É, então, parente mais velho, né? Digamos, primos, né? E diz aqui, então, mais uma vez, repetindo o verso, né? Esse, ele está dizendo, este quem? Este Jesus Cristo. É aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, superior a mim. É preciso humildade para reconhecer o seu lugar no reino de Deus.
eu vejo aí, eu noto pessoas querendo ocupar posições, ocupar ministérios, cargos, que Deus simplesmente não deu para eles, né? Ou para elas, né? Para essas pessoas. Mas elas querem ocupar. E para isso, elas pisam nas pessoas, em outras pessoas, para fazer isso, né? Para, digamos, cumprir o desejo do seu próprio coração, é, infelizmente, maltrata, despreza e passa por cima da vontade de Deus, né? E isso não é coisa de servo de Deus, né? Então é preciso humildade para reconhecer o seu lugar no reino de Deus. E João, o Batista, reconhecia o seu lugar. E ele sabia muito bem que não era o Cristo. Então ele, poxa, não deveria jamais querer se passar por ele, porque ele realmente não o era, né? E ele era humilde o suficiente para entender isso. Muito bem, então, seguindo aqui, o verso 31 diz assim: Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água. Olha bem, é claro, o próprio João o Batista não conhecia Jesus Cristo, ele batizava com água. Claro, sim, o batismo do arrependimento, né? Então diz: Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, nesse sentido, João o Batista, sim, ele prepara o caminho para o Cristo, né? Ele não era o Cristo e ele prepara o caminho para o Cristo. Ele anunciava o Cristo. E através das pregações de João o Batista, ele realmente estava preparando o caminho e as pessoas iriam dizer assim, ou diziam assim, né? Olha, ele está, alguns achavam até que ele era o Cristo, né? Que o João Batista era o Cristo. Ele disse: Eu não sou o Cristo. E outras pessoas iam entendendo que foram entendendo que ele apontava, né, que ele estava preparando o caminho porque o Cristo estava próximo. E essa é a ideia, né, de João aqui. Ele faz exatamente isso, né? E aí outros detalhes que ele dá aqui, por exemplo, o 31, né, diz assim: Eu mesmo não o conhecia. Quer dizer, o João Batista não conhecia Jesus, né? Eles moravam consideravelmente distantes, né? No caso geograficamente, né? Então eles ainda não tinham assim se encontrado e conversado e dialogado e tal, tal, tal. Então ele disse: Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser o que? Revelado a Israel. Qual a intenção aí? Lógico, né? Queria que o Messias, o Cristo, fosse revelado a Israel. Se nós lermos um pouquinho o Antigo Testamento, nós vamos perceber que é exatamente isso que os profetas dizem, né? Que alguém surgiria, o Messias surgiria, o Salvador, né? O Cristo, e iria libertar Israel, iria salvar Israel, tá? Mas a ideia, lógico, que ela é muito mais ampla do que isso, tá? É, sim, ele seria como foi, né? Jesus é um judeu, israelita, obviamente. Ele iria se manifestar e todo mundo iria conhecer. E ele realmente seria o salvador, não só de Israel, não só dos judeus, mas de todos aqueles que crescem nele. Nele. A questão é essa. Então, tanto um israelita quanto um gentil, desde que cresça em Jesus Cristo, claro, receberia uma salvação, né? A purificação dos seus pecados, né? Bom, o verso 32 diz assim: Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Olha, João viu isso, né? Quando Jesus foi batizado, isso ficou claro ali. Então, ficou manifestado, né? Quando ele foi batizado nas águas, quando Jesus foi batizado por João nas águas, né? Então, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Isso João viu. E isso ficou claro, né?
tornou-se fato bíblico quando aconteceu na hora do batismo, né? Isso daí, isso mostrava claramente que ele era o Cristo, ele era o Messias, né? Estava ali para salvar, né? Todo mundo e tal, né? Aqueles que creem nele, né? Claro, recebem a salvação. Então o 33 diz assim: eu não o teria reconhecido, né? Se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aí, olha bem, o que o João Batista irá dizer agora? Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, né? Esse é o que batiza com o Espírito Santo, né? Por isso o tema nosso aqui hoje esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. E diz aqui então, né? Tão claro aqui, né? Claro, João Batista ouviu isso de Deus, né? Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Exatamente, é isso mesmo. Jesus, ele batizou a igreja com o Espírito Santo. Isso fica muito claro lá em Atos capítulo 2, na fundação, né, da igreja, quando desceu o Espírito Santo e realmente batizou a igreja, né? Todo cristão é batizado com o Espírito Santo. Todo cristão, claro, né? Um seguidor genuíno de Cristo, né? Um seguidor genuíno de Cristo é batizado com o Espírito Santo. Nesse sentido aqui, porque a igreja é batizada com o Espírito Santo, tá? E foi isso que aconteceu, foi a igreja que foi batizada. Ali não tem uma questão, o texto que está posto lá em Atos capítulo 2, quando a igreja é visitada pelo Espírito Santo, é revestida de poder, é batizada com o Espírito Santo, ali não tem denominação, ali está a igreja. Não é uma pessoa, são pessoas, né? São os discípulos, que na verdade representa toda a igreja de Cristo. Então a igreja é batizada com o Espírito Santo nesse sentido ali. E foi de fato, isso aconteceu, né? Então, repetindo aqui para a gente fechar essa meditação, porque o meu tempo aqui, eu tenho um tempo aqui limitado, né, que eu coloco. Então, aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que o batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, batizou a igreja com o Espírito Santo, tá? E isso ficou muito claro no dia de Pentecoste, quando o Espírito realmente, o poder do Espírito desceu sobre a igreja, tá? É isso daí, tá? E aí o 34 diz: eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Então aqui, nesse verso aqui, no verso 34, João, então, ele declara claramente, né? Aquele que estava ali, Jesus Cristo, era o Filho de Deus, o Messias, né? O Ramachias, né, no hebraico, né, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, estava ali, o Filho de Deus estava ali diante de todos eles, né? Bom, é isso daí. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, né? Batizou a igreja com o Espírito Santo. É isso, querido. Deus abençoe sua vida, seu coração. E se esta mensagem abençoou a sua vida, então, claro, compartilhe, pode compartilhar. O link do meu canal está aí também. Inscreva-se no meu canal. A gente faz o que você está vendo aqui. Nossa intenção é orar pelas pessoas e comentar as escrituras sagradas. É isso. É para isso que vivemos, né? Bom, é isso. Vamos orar ao Senhor neste momento. Deus, muito obrigado por estarmos aqui em tua santa e gloriosa presença nesta manhã, ó Deus radiante. Muito obrigado por tudo. Tu és maravilhoso, bondoso. Eu coloco em tuas mãos cada um que está ouvindo neste momento e aqueles que ouvirão, Senhor. Ó Deus, este comentário. Em nome de Jesus Cristo, abençoe grandemente, poderosamente, estenda a tua mão para abençoar em nome de Jesus. Abençoe o Brasil, Senhor. Abençoe as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Querido, querida, Deus abençoe em nome de Cristo. Se Deus quiser, claro, eu volto.
Deus abençoe.